Beleza, boa noite para todo mundo de novo. Vamos começar. Parashá vai aquele pecudei. Então, assim, essa é uma parashá, as duas, na verdade, né? São parashá interessantes no sentido de que a gente às vezes esquece delas, porque elas costumam cair em dias muito próximos de Pessah, ou alguma coisa parecida. Dessa vez não foi o caso, Pessah ainda está um pouquinho distante, mas tem esse costume, então elas costumam ficar meio que nesse limbo aí. Né? Então, Baruch Hashem, a gente tem a oportunidade de falar sobre isso hoje. E vamos começar logo com o começo da Parashá. Tá? Começa, vai aquele Moshe et kol Adat Bnei Israel. Então, Moshe reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: essas são as coisas. O que ele vai dizer? Vai Omer Alechem Ele Hadevarim Asher Tzivah Hashem Laasot Otam. Então, essas são as coisas que Hashem ordenou que fizessem. Aí ele numerou aí um plural, né? Essas são as coisas. Mas ele vai mandar 6 dias fará trabalho, então Shechetiamim, então 6 dias você vai trabalhar. No 7º dia haverá para vós santidade. Shabat repouso a Hashem. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. E não acendereis fogo em todas as vossas habitações no dia de Shabat. Então ele segue com uma coisa com Shabat, né? Então Moshe, a gente tem que pensar o seguinte: Moshe já ensinou muita Torá pro povo agora, até aqui, né? A gente já teve o aspecto do Sinai, a gente já teve um monte de coisa aqui. E para falar a verdade, toda a Torá, né? A gente sabe que Moshe ensinou toda a Torá pro povo. E assim, quase nunca quando a gente vê Moshe falando de um mandamento, a gente vê esse começo, né? E reuniu toda a congregação dos filhos de Israel, ou seja, chamou todo mundo, né? Então, para uma mitzvah, quando a gente faz um negócio desse, quando a gente pensa assim, todo mundo tem que saber dessa mitzvah. Então, a gente pensa, é uma mitzvah importante. Shabat é uma mitzvah importante. Só que tem um problema. Ele já falou de Shabat antes. Ele já falou de Shabat várias vezes até esse momento. Então ele já falou ele já falou na Parashá Bechalar, por exemplo. Ele falou no Aseret Dibrot, nos 10 mandamentos. Ele falou na Parashá da semana passada, em Kitissá. E aí, se ele já falou tantas vezes de Shabat, por que chamar todo mundo agora? Ainda mais que é uma mitzvah que já foi citada várias vezes, né? Então, e o que vem em seguida depois? Vem o Mishkan. Só que o Mishkan começa mais ou menos com a mesma descrição. Moshe chamou, e aí começou a falar que você tem que dar de acordo com o seu coração e tudo mais, né? Então, a primeira pergunta é essa: por que chamar todo mundo para falar do Shabat, sendo que ele já falou de Shabat antes, né? A segunda pergunta é a seguinte: ele fala do Shabat e a gente sabe que existem 39 trabalhos que são proibidos no Shabat, né? Então, eles são proibidos no Shabat, e desses 39 ele resolve falar, ele fala assim: quem fizer trabalho será morto. Aí ele não fala quais são os trabalhos. Mas logo em seguida ele diz o único trabalho. Ele cita o único trabalho que é proibido, na verdade, um dos 39, ele só cita um. Que é, você não vai fazer fogo na tua casa no dia de Shabat. Então por que ele só fala esse? Qual é a lógica, né? Então, semana passada a gente teve uma discussão razoavelmente produtiva sobre o Reta Egel, né? Na verdade, sobre o que gerou o Reta Egel, né? Que criou o bezerro de ouro. E é engraçado que se a gente voltar lá na nossa Parashá, a gente vai ver, em Kitissá, a gente vai ver uma expressão. Eu citei essa expressão, inclusive, né? No número 2 aí, que é o que está em negrito aí. Ele Eloech Israel Asher Halucha Meeretz Misraim. Né? Então, saíram, eles fizeram o Egel, apontaram para o Egel e disseram: estes são teus deuses. Então, estes, no plural, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Né? E aí, parece existir uma contradição aqui entre a Torá e o profeta. E um Navi, né? Então, qual que é a contradição? Em Nehemia, no número 3, eu não botei aí o português, ficou faltando, mas enfim.
ele tá falando do Reta Egel e ele usa essa expressão que tá em negrito aí. Ze Elohecha. Este é seu Deus. Ele repetiu o que foi dito, o Nehemia vai repetir o que foi dito lá no Sinai, no Sinai, com o Reta Egel, e só que em vez de falar Ele Elohecha, ou seja, estes são seus deuses, ele falou Ze Elohecha. Então, este é seu Deus. Tá. Por que muda? Ele não é profeta? Ele devia saber que foi ele. Por que ele está falando Z e não ele? Né? Então, o Rav Shlomo Kluger vai explicar essa contradição da seguinte forma. Ele diz o seguinte. A gente sabe que existe uma mitzvah na Torá que é capaz de reparar o Avodah Zará. Ou seja, que é capaz de fazer com que você se redima de idolatria. Eles falam, tem? Eu não sabia. Bom, eu também, eu tinha minhas dúvidas também. Aliás, eu já tinha lido algumas coisas sobre isso, mas é interessante. Então, guardar o Shabat seria essa mitzvah. Certo? Então, vamos lá. Número 4. Shabat 118b. Rabi Ria Baraba disse que Rabi Yohanan disse: aquele que guarda o Shabat, de acordo com a Lahá, mesmo sendo idólatra, como na geração de Enosh, é perdoado. Como está escrito, louvável é aquele, essa palavra para aquele é Enosh, né? Que assim se porta, para não profanar, aí Merchalelô. Aí eu botei o Yeshaya, eu botei o Isaías todo aí, só para a gente ter o contexto, né? Louvável é aquele que se porta, que assim se porta, e o homem que nisso se firma, que guarda o Shabat para não o profanar e resguardar sua mão de praticar o mal. Né? Então ele pega esse Merchalelô e ele fala, e a Gemara fala, não leia Merchalelô, não profanar, mas é perdoado. Mahullo, ou seja, a pessoa que cumpre o Shabat é perdoada. Como Enosh. Então tem aí a geração de Enosh, né? Então, nesse momento, Hashem está mostrando como que a gente repara o Reta Egel. O que Hashem está fazendo aqui quando ele fala para Moshe, repete lá o Shabat para aquele pessoal para ver se eles entendem. Como é que você faz a capará? Como é que você se redime de idolatria? É com o Shabat. Por isso que o Shabat está aqui logo depois do Reta Egel. Tá? Então, vai aquel é uma palavra que é no plural também. A palavra do começo da Parashá, o nome da Parashá, é uma palavra no plural também. E que ela é usada dessa forma pela primeira vez, vamos dizer assim, nesse sentido de puxar todo mundo, na Torá aqui, e ela é usada por causa do Egel. Né? Vamos pro... Cadê? Número 6. Olha ela aparecendo aí de novo. Moshe vai usar a mesma palavra. E agora ele tá... que Moshe vai usar como parte de ensinamento, né, no lugar aqui. Vai Ikahel. É uma palavra praticamente igual, né? Que é aquilo que a gente viu semana passada, né? E se juntou o povo a Aharon e disse-lhe, né? Que a gente discutiu todo aquele negócio do Kum, né? E tudo mais. Né? Então, eles se juntaram com uma palavra que também tem a mesma raiz, que é Kehilá, comunidade. Então eles juntaram uma comunidade para fazer uma coisa errada e Moshe está usando uma palavra semelhante com a mesma raiz para consertar o problema. Essa que seria a ligação entre os dois para o Rav Shlomo Kluger. E como eles deram ouro, diz o Rav Shlomo, para fazer o Egel, eles deveriam dar ouro para o Mishkan depois. Logo depois do Shabat vem o Mishkan. Né? Como uma forma de corrigir o Egel. Vocês não deram ouro para fazer uma coisa errada, agora vocês vão dar ouro para fazer uma coisa certa. Né? A Urashi, no número 7, bom, esqueci de traduzir isso aí também. Mas essa expressão Mishkan é mencionada 2 vezes como uma alusão ao templo, porque você dá alguma coisa pro templo, você promete alguma coisa pro templo. Né? Essa palavra Mishkan, né? Como uma garantia para que Israel se redima, né? E aí logo depois o Rashi fala, também foi destruído, o templo é destruído 2 vezes por causa dos nossos erros. Então assim, a nossa garantia de redenção é tirada de nós por causa de erros também. Né? Então, como eles começaram o Egel com essa expressão vai Kachel, a Parashá começa com vai Akel. Tá?
E quando Moshe junta todo o povo, ele introduz a mitzvah do Shabat com essa expressão. Ele hadevarim. Né? Vamos lá de novo, lá em cima. No 1. Ele hadevarim machet sivá. Então essas são as coisas que vocês vão fazer. Então, o Mishkan vai começar de uma outra forma. Presta atenção. Vamos lá, no 8. Como é que ele introduz o Mishkan um pouco depois? Vai Moshe et kol adat ben Israel lemor ze hadavar. Essa é a coisa que ordenou Hashem, dizendo: tomai de vós a oferenda separada para Hashem, todo doador de coração trará a oferenda de Hashem, ouro, prata e cobre. Então, igual no Egel. A gente teve o Ele Elohim Israel, que é a mesma expressão que Moshe usa para falar do Shabat. E lá em Nehemia foi Ze Elohim Israel. Então, e aqui é Ze Hadavar. Então essa expressão ele e a expressão Ze não estão aqui à toa. E por que está diferente? Por que os dois... Por que Nehemia está diferente de Shemot? Né? Porque segundo o Rav Shlomo Kugler, existem dois grupos diferentes que serviram o Egel. Existem dois grupos que se associaram ao Egel de formas diferentes. O primeiro deles tratou ele, que nem a gente falou da semana passada, como um intermediário entre eles e Hashem, como alguém que guiaria eles até certo ponto, cumpriria o lugar de Moshe. E esses são aqueles que usaram a expressão ele. Esses são seus deuses que nos tiraram da terra do Egito. Mesma coisa, se a gente for ver quando eles vão falar de Moshe, vamos voltar ali no... Deixa eu ver onde é que tá aqui. No 6. E viu que Moshe demorava a descer do monte, aí ele fala, levanta-te, faz para nós, porque a este Moshe, homem que nos fez subir da terra do Egito, é a mesma expressão que eles vão usar no Egel. Que você vai sair da terra do Egito. Então, tudo isso está correlacionado. E em Nehemia está falando do segundo grupo. Está falando do grupo que falou Z. Qual que é o segundo grupo? O segundo grupo é aquele que serviu de fato o Egel como se ele fosse um deus. Falou assim, não, agora todo poder emana dessa coisa. Tá? Então, o segundo grupo usou a palavra Z. Esse é meu Deus. Só tem esse agora. Tá? Então, aí sempre fica a pergunta, mas Moshe fazer tanta picuinha assim que usar as mesmas palavras, não parece um exagero, mas ele faz isso de forma consciente, porque isso já aconteceu uma vez. Aonde? Vamos lá, acho que é no 9? No 9. Quando Hashem manda Moshe falar com o faraó e o faraó aperta os trabalhos do povo, o que Moshe vai falar para Hashem logo depois? Umeaz bati el parou. Então, desde que vim falar o faraó para falar em teu nome, foi mal para o povo. E salvar, não salvar o teu povo. Você me falou que é salvar, mas só piorou a situação. Isso para Hazal é uma falta de bitachon. Ele não confiou em Hashem e ele critica Hashem. Isso aqui é uma crítica, né? E aí como é que começa? Como que o Moshe se desculpa? Logo em seguida. Aí é no 15:1. Az Yashir Moshe, Az Yashir Moshe. É a mesma palavra. O Meaz, Az Yashir Moshe. É a mesma palavra. Então, ele se redime aqui. Ele fala, realmente, você salvou o povo. Você disse que ia salvar, eu falei que você não tinha feito. Tá? Então, essa aqui é a grande questão. Moshe faz essas coisas. Moshe é um cara ligado. Então Moshe usa essas palavras para resgatar o povo dos dois grupos diferentes. Quando ele usa ele adevarim, então essas são as coisas que vocês vão fazer no Shabat, essas são as coisas que vocês vão fazer. Shabat, a redenção para o grupo que considerou o Egel um guia ou um intermediário entre eles e Hashem, tem que cumprir o Shabat. Quando ele usa a palavra Z, ele fala, não, agora o problema de vocês é um pouco maior, vocês vão ter que doar o tanto que vocês puderem para o Mishkan, para vocês construírem uma outra coisa com a fortuna de vocês, que não é idolatria, e sim uma instituição de fato, uma instituição válida.
E aí a gente vê que nesse caso é tudo midá que neged midá, né? É medida por medida. O que você deu é o que você recebe, né? Então, aí a gente tem, né, qual foi a mitzvah do Z? A mitzvah é o mishkan, né? E é porque eles não tinham essa intenção de ver o Egel como um intermediário. Então a gente sabe que o Shabat é essa forma de retratar a Avodazará segundo a Gemara. Mas existem vários tipos de Avodazará, existem vários tipos de idolatria. Qual é o tipo de idolatria a qual a Gemara está se referindo com o Shabat? E aí o Rambam, o Maimonides, ele explica que no Hilhot Avodazará, nas leis de Avodazará, ele explica que existe uma evolução do Avodazará durante a vida do povo de Israel, vamos dizer assim. Existe uma mudança no jeito de fazer Avodazará ali nas épocas ali. E ele cita a geração de Enosh, que ela foi, vamos dizer assim, inovadora, para usar para não ter um termo melhor para usar, mas ela foi inovadora nesse sentido. Ele fala que eles viam as constelações e os corpos celestes como agentes de Hashem. E a partir disso eles também merecem ser servidos. Tá? E aí eu acho que eu falei na semana passada, mas é o contrário, na verdade. Eles servem a gente, não a gente serve eles, né? Aliás, não falei isso não, falei isso em outra discussão, mas a ideia no fim das contas é o contrário, eles que servem a gente, não a gente que serve eles. E aí, esse tipo de Avodazará, ele é chamado de Shituf, tá? E ele só pode ser redimido pelo Shabat, segundo a Gemara. Então Moshe está mostrando isso nesse momento para aqueles que fizeram Avodazará Beshituf, né? Que com esse tipo de visão, de que devem servir os agentes de Hashem devem ser servidos também. Né? E aí eles usam essa expressão ele, que nem a gente falou, e Moshe responde com a mesma expressão. Então Moshe junta todo o povo de Israel para falar sobre o Shabat, né? Sendo que na primeira vez ele não fez isso porque e aí a gente tem que sempre perguntar, né? Por que é que a gente por que é que a gente tem que fazer um novo mandamento sobre o Shabat aqui, né? Então, ele poderia ter feito isso da primeira vez. Ele poderia ter falado, isso aqui vocês vão precisar para a hora que vocês errarem desse jeito. Mas não, ele vai trazer esse ensinamento na hora do erro, né? Então ele poderia ter feito isso da primeira vez. A gente tem que considerar os dois grupos anteriores também, né? O grupo do Ele, o que viu como intermediário, e o do Z, que viu como um Deus mesmo, né? No livro de Nehemia, fala da grande tragédia que fez com que eles não servissem Hashem, nem por intermediários, né? Eles serviram só outros deuses. Então, Nehemia está falando especificamente do Avodazará clássico, de falar assim, Hashem não tem nada com nada, eu vou servir esse Deus aqui, né? E esse mesmo grupo diz Z. Por isso que o Nehemia usa a expressão, vocês estão errados, vocês fizeram Avodazará, vocês falaram que nem aquela galera lá, Z Eloecha, né? E ele está dizendo isso para explicar o quê? Que esse tipo de Avodazará rejeita Hashem completamente. E esse grupo rejeitou Hashem naquele momento e serviu só o Egel, né? Então a gente sabe que muitas vezes aceitar fazer a mitzvah, inclusive pode ser suficiente, você aceitar uma mitzvah para si, não necessariamente fazer, mas aceitar que ela deve ser feita, às vezes é possível de ser considerada como ela cumprida já, né? Isso a gente vê em Daniel, no Sefer Daniel, que antes mesmo dele jejuar, quando ele aceita fazer o jejum, Hashem dá ouvido pro pedido dele, né? E Hazal é muito preciso com a linguagem, nesse caso, de falar de servir a Avodazará, como na geração de Enosh, ali na Gemara Shabbat, no número 4, ter como capará, como recuperação, vamos dizer assim, como redenção, por meio do Shabbat, né? Eles são bem precisos com as palavras, eles citam as palavras direitinho. Então, a palavra Enosh, se vocês forem olhar no hebraico, tem essa conotação, né? Já que esses não rejeitaram completamente Hashem. Eles buscavam um canal, buscavam uma ligação, mas Hashem nunca instruiu eles dessa forma, no fim das contas, né? Não disse, não, vocês não vão fazer isso. Ele, na verdade, disse, vocês vão se fazer de outra forma. É direto, não tem intermediário. Então Moshe diz para essa galera do Ele que o conceito de vocês é Ele Adevarim. Então vocês vão ajeitar o problema de vocês com o Shabat, né?
Então, Shabat, por terem começado o Egel jogando ouro no fogo, fica claro que o fogo algum deve ser aceso no Shabat. Então tem uma relação direta. Por que ele está citando fogo? Mais uma dica para dizer que é sobre o Egel. Tá? Então, tem uma coisa direta. Como é que eles fizeram o Egel? Primeiro eles derreteram o ouro todo, eles jogaram o ouro todo no fogo. Então, para o povo do Z, o seu ouro tem que ir para o Mishkan. Então, o seu ouro tem que ir para uma coisa melhor do que foi antes. Né? Então, e o que é essa coisa melhor? É aquilo que a gente falou, a institucionalização do Sinai, do que aconteceu no Sinai. Mishkan é um mini Sinai que existe enquanto ele está em pé. Né? Então, reforça e torna a situação do Sinai permanente, vamos dizer assim. Né? A gente tem um Midrash Tanhuma interessante no 10, na Parashat Tzav. Elazar Hakapar disse, grande é a paz, pois mesmo que Israel seja idólatra, mas ainda forma uma comunidade e a justiça severa não lhes fará mal, como está escrito em Roshé. Efraim está apegado aos ídolos, deixa-o, pois. Né? Então, os demais, ao se unirem, quando eles se uniram, podem se proteger do Avodah Zarah. Como é que ele se protegeu da Avodah Zarah? Moshe falou, pessoal, vamos resolver esse problema aqui. Todo mundo se uniu e de alguma forma eles se protegeram. Né? Então, esse seria outro motivo para usar a palavra vai aquela, né? Para usar essa palavra. Junta todo mundo, porque assim a gente é mais forte. Assim o Avodah Zarah não entra aqui. Né? E o Shlach HaKadosh, ele dá uma outra interpretação para a ideia de não se poder acender fogo no Shabat ainda. Que é você é proibido de ficar com raiva no Shabat. Tá? E isso seria uma remes, seria uma ligação, uma comparação com o fogo da Paraxá ao fogo que queima dentro da gente quando a gente está com raiva. Né? Então você não pode acender fogo na tua casa nem dentro de você. Dentro de você é uma casa também. Né? Então, nem dentro de nós, porque esse acesso de raiva durante o Shabat cria essa situação. E ele cita a ideia de que se a terra Shema apaga o fogo do Geinom, apaga o fogo bom, a palavra inferno não quer dizer exatamente isso, mas apaga esse fogo que tem esse aspecto de limpar a alma, né? Durante o Shabat, se ele também apaga o fogo dele, todos os fogos durante o Shabat, a gente também tem que evitar de acender esse fogo ruim dentro de nós. Porque é uma equivalência nesse caso. Né? A gente tem o Zohar no número 11, na Parashá em Bereshit, no 26, e ele diz assim, aquele que se irrita é semelhante àquele que serve ídolos. Né? Então uma relação direta com isso que o Shlach HaKadosh fala. Né? Então, Moshe separa o fogo especificamente como uma referência a essa idolatria. Né? Como uma referência de como o Shabat pode ajudar a gente a lidar com essa idolatria, né? Que, como é que se retrata do Avodah Zarah? Não fica nervoso durante o Shabat, é melhor. Né? Então, o Maimonides concorda com essa visão, inclusive, e especificamente ele separa o fogo para explicar como que o Shabat pode ajudar na redenção do Reta Egel. Né? E aí no Sefer Tosafot Berachá, a gente tem uma pergunta interessante. Qual que é a Alahá segundo o Avodah Zarah, quanto ao Avodah Zarah, né? Se você serve ídolos, você está negando o Shabat. Né? Na verdade, você está negando Hashem. Se você serve ídolos, você está negando Hashem. E o Shabat é uma ação, é uma coisa que você faz nesse mundo para mostrar que você acredita e sabe que Hashem que criou o mundo. Porque, inclusive, a criação do mundo termina com o Shabat. No sétimo dia, Hashem cria o Shabat. Né? Então, o judaísmo é uma religião de ação. Não é uma religião de mera crença. Então, se você não age, aí já tem uma questão aí que envolve aí. Você tem que fazer o Shabat. Não é você acreditar que o Shabat você tem que mostrar de fato que você faz. Não é só falar. Né? Então, no Moreh Nevuchim, no Guia dos Perplexos, o Rambam pergunta por que o Shabat, o porquê do Shabat está entre os 10 mandamentos. Por que o Shabat está entre os 10 mandamentos? Os outros são até meio óbvios, assim. São coisas de relações sociais, são importantes, né? Sociedades que tem muito assassinato não vão para frente, muito roubo, né? Coisas em relação a você, básicas, de você com Deus e tudo mais, né?
Mas o Shabat, o que o Shabat tem a ver? Segundo Maimonides no Moreh Nevurim, o Shabat é a ação que põe as suas crenças, põe aquilo que você acredita no lugar certo. Você pode fazer, ele faz essa comparação direta com um colar de diamantes. Você pode fazer um belo colar de diamantes, mas se você não amarrar no final, na hora que você soltar, os diamantes vão sair voando tudo, então não adianta nada. Né? Então, ele não vai se manter um colar por muito tempo. A situação que o Maimonides fala aqui você não tem condição de manter sua crença por muito tempo se você não age de acordo com ela, se você não cumpre o Shabbat. Então a palavra emuná, que a gente usa muito, não é acreditar. Ela vem da palavra uman, né? Que é criar, montar, trabalhar. Né? Então, é ação. A gente age. A nossa emuná é traduzida pela nossa ação. Não é pela nossa fé, é nossa ação, vamos dizer assim. Então, por que a gente não age? É isso que a gente tem que perguntar. Por que a gente não age sobre aquilo que a gente acredita? Né? Então, qual que é a ideia? Cumprir o Shabat como uma expiação para a Vodazará. Essa que é a pergunta. A gente cumpre o Shabat como expiação pela Vodazará. E a gente sabe que fazer a Vodazará é negar toda a Torá também. Então, quando você faz idolatria, você está negando a Torá. E o Shabat confirma toda a Torá. Né? E esse, no caso de agir como a geração de Enosh, né? Quando a gente fala desse tipo de Avodazará, você está falando, não, existem intermediários entre eu e a Torá, então tá tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser no meio termo. Não. Opa. Então, o Rabbi Yonatan Leibowitz, ele escreve que ele fala sobre Simcha, e aí vocês vão me... a descrição dele é interessante porque talvez valha para algumas discussões que a gente já teve. Né? Simcha no Shabat não é uma lahá, assim, não é uma mitzvah para ele. Mas existe esse elemento de Simcha no Shabat. E aí ele vai usar essa expressão porque a constelação que é responsável pelo Shabat é uma que causa perigo e catástrofe, segundo ele, segundo Rabbi Yonatan Leibowitz. E se esse fosse o caso, esse sendo o caso, na verdade, seria muito difícil a gente ficar tranquilo. Porque se a catástrofe está à beira aí das histórias, seria muito difícil a gente ficar tranquilo. Mas ainda assim, a gente se alegra no Shabat e busca sempre o Simcha. E ele pergunta por quê? Porque nós não somos governados por essas coisas. Independente do que controla ou não, ele fala, e aí, controla quando você quiser. A gente não é controlado por isso. Né? Então, a gente é governado por Hashem, não pelas outras coisas. Ou seja, ele está fazendo uma ligação. Não existe um meio termo. Por mais que aquela coisa controle essa época do ano, ou o que quer que isso queira dizer, o que ele está dizendo é, a gente só é governado por Hashem, então pouco importa se a constelação controla o que controla ou se é que controla. Então esse que é o ponto. Os Forno, no número 12, os Forno ele fala em Shemot uma coisa legal. A ira de Moshe foi por causa do fato de que o povo se alegrou diante do dano que causaram a si mesmo. Ou seja, a raiva que Moshe teve não foi porque eles fizeram o bezerro, foi porque eles estavam felizes de ter feito o bezerro. Entendeu? Então, fazer idolatria é uma coisa. Agora, você fazer idolatria com alegria é muito pior e isso complica muito a situação. Então, aí a gente vê os dois grupos de novo. O grupo que fez ele só fez lá o negócio e falou, beleza, agora a gente tem pra onde ir. Agora, tinha um grupo que tava dançando e tava cantando. Tinha um grupo que tava fazendo sacrifício. Tinha um grupo que tava fazendo a idolatria completa, serviço completo, né? Então, se a alegria foi um fator forte no Hegel, a gente também tem essa ideia de que a Simcha no Shabat tá mostrando que nenhuma outra força tem o controle sobre nós. Ou seja, essa alegria de vocês é completamente infundada. Essa força não quer dizer absolutamente nada. Ela pode ter algum aspecto fora disso, mas a única força que tem esse aspecto de governar a gente é Hashem, e não constelação ou Hegel, o que quer que seja. Então a gente tem uma coisa muito interessante nisso tudo. Número 13. Shemot 31:13. E tu falas, filhos de Israel, dizendo, de certo, meus sábados guardareis, pois este é um sinal entre mim e vós, por vossas gerações, para saber que eu sou Hashem, vosso santificador. Onde é que está isso? Antes do Hegel. Ou seja, antes do Hegel, a gente tem Shabat. Depois do Hegel, a gente tem Shabat. O que está acontecendo aqui? Por que aqui a gente está falando hoje do Shabat como forma de redenção do bezerro de ouro?
mas o Shabat apareceu logo antes do bezerro de ouro. Como é que funciona isso? Hashem falou do... Eu falei no começo. Hashem falou do Shabat já semana passada e tá falando essa semana também. Essa aqui é uma referência às Yud Gimel Midot Arachamim, né? Aos 13 atributos da misericórdia, os 13 Midot da misericórdia de Hashem. Né? E aí, eu botei aí pra vocês quais são os 13, tá aí em Shemot no número 14, né? Hashem, Hashem, Deus piedoso, misericordioso, tardio irasse, grande em benignidade e verdade, que guarda benignidade para 2000 gerações, que perdoa iniquidade, rebelião e pecado, e nos livra e não livra o culpado, que não faz penitência, cobra a iniquidade dos pais nos filhos, dos filhos, terceira e quarta gerações. Né? Aí tem uma comparação entre que a benignidade de Hashem é muito maior do que a maldição, no caso, dura 2000 gerações, em contrapartida só 3 no outro caso, né, da maldição. Então, o que é que está sendo expresso aqui? Justamente as duas primeiras. Né? Hashem, Hashem. Hashem, Hashem são duas separadas, segundo alguns comentaristas, são duas coisas. Então, Hashem é bondoso e misericordioso antes de você errar e depois de você errar. Então essa sobreposição aí, o sanduíche de Hegel aí, vamos dizer assim, quer dizer isso. Quer dizer que antes de você errar, vocês tinham a misericórdia já. Mesmo depois de errar, vocês continuam tendo misericórdia. Né? Então, eu tenho compaixão tanto antes do erro quanto depois do erro, isso que Hashem está querendo dizer. E isso é provado pelo Reta Hegel, por ele estar rodeado por esses dois Shabbatot aí, por essas duas mitzvah de Shabbat. Né? Então a gente pode, assim, aprender a não fazer e, se fizer errado, a como que conserta. A gente aprende como conserta. Então essa seria um pouco das ideias. Né? Então se a gente voltar nessa ideia dos dois grupos, o primeiro grupo que serve o Avodazará como ele, né? Estes são seus deuses, e o segundo grupo do Z, este é seu Deus, né? A gente pode usar para outros casos que não são especificamente sobre a Avodazará. E é isso que... Tá, eu não faço Avodazará. E para que isso serve para mim? A gente ainda pode aprender com isso. Porque às vezes a gente faz Avodazará e nem percebe. Então, a gente não está falando de Avodazará tradicional aqui, obviamente. Né? Eu botei aí na Gemara Shabbat no 105b, no 15. Aquele que rasga suas roupas em sua raiva ou quebra vaso em sua raiva é considerado como um idólatra aos teus olhos, pois é cria do Yetzer Hará, pois é cria da tua inclinação do mal. Então a gente é capaz de pisar nesse caminho de várias formas. Não é que ele é idólatra, ele é como se fosse idólatra. E o que é isso? O que é um acesso de raiva? Um acesso de raiva é você mostrando que você é mais importante do que está acontecendo em volta de você. Um acesso de raiva é uma coisa egoísta. Um acesso de raiva é uma coisa que mostra que você é mais importante que os outros. Né? Então, a gente é capaz de pisar nesse caminho de várias formas. E assim as práticas, a gente fala de Mussar aqui várias vezes, né? As práticas de Mussar surgem para ajudar a se autoconstruir, a se construir teu palácio interno, construir sua casa interna. E Hashem nunca vai entrar no coração de uma pessoa que é egoísta, de uma pessoa que é raivosa. Porque dentro do coração de uma pessoa dessa só tem espaço para um rei. E no caso é você mesmo. Uma pessoa que é egocêntrica, só aceita ela mesmo dentro dela. Então, como é que a gente faz para melhorar? Como é que a gente faz techuvá? Como é que a gente redime essas coisas? Quando você está no grupo do Z, que é o idólatra pesado, você é a coisa mais importante do mundo. O mundo gira em torno do seu umbigo. Né? Eu sou a coisa mais importante de todo mundo deve se ajoelhar diante de mim. Tem muita gente que vive assim. Né? O famoso, você sabe com quem você está falando? E importa. Né? Então, a gente tem que parar e doar para o mexicano. A gente tem que doar para o nosso mexicano nesse caso. Né? Se o problema é dentro de você, a conserto é dentro de você também. Então você tem que criar um mexicano interno. Você tem que começar, você tem que tomar seu tempo, eu tenho que ajeitar o terreno, juntar os materiais que são necessários para construir, tudo isso internamente. Então entender que quem eu sou e quem que eu quero ser. Tá, se eu tenho um problema, primeiro é detectar que você tá num caminho meio ruim. O segundo é o que é que eu quero ser, o que é que eu quero transformar, o que é esse mexicano que eu quero construir. Né? Então, além de perceber o potencial que está sendo perdido, todos nós temos uma alma que é
imagem e semelhança de Hashem. Então a gente tem as características de Hashem. Então a gente tem que entender os papéis das nossas midot, das nossas características. Lembra, as discussões aqui foram midá, kineged midá. Então a gente teve esse aspecto de uma medida por outra. Né? Então você tem que consertar uma coisa com outra semelhante. Né? Então, o potencial que está sendo perdido tem que ser levado em consideração. Então a gente tem que entender as nossas midot, aquelas que governam as nossas vidas. Eu sou muito nervoso, eu sou impaciente. E começar aos poucos a doar um pouco do seu ouro. O que é teu ouro? Teu tempo, tua espiritualidade. É só isso que você tem aqui. Não tem dinheiro no mundo que vai te tornar uma pessoa melhor. Né? Então, começar uma construção a partir disso, admitindo que eu tô longe da perfeição, por exemplo. Né? E caminhar diante de Hashem, que é isso que no fim das contas é a ideia. Né? E não só diante de mim mesmo. Não, eu só devo a mim mesmo. Né? Esperando que o mundo se renda. Uma vez feito isso, a gente parte para a condição de ele. Né? A idolatria diminui, né? Vamos dizer assim. Então, esses são seus deuses. E como é que é a refuá? Como é que é o conserto? Como é que a gente se recupera disso? O Shabat. 6 dias trabalharás e no 7º será um dia santo. Será um dia de santificação. Né? Então, a gente tem que trabalhar essas midot todos os dias. Ter um momento para... E depois de trabalhar, ter um momento para entender o que aconteceu. O que tem que ser mudado. O que tem que continuar fazendo. O que pode parar. O que tem que mudar. Porque pão que não descansa, e a Raquel, Joconda está aqui também, sabem que pão que não descansa não cresce, não adianta. Se você fizer lá ralar e falar, beleza, trancei a ralar, joga no forno, vai ficar horrível. Pão que não descansa não cresce. Né? Então a gente tem que trabalhar duro, a gente precisa observar, mas também deixar crescer. Certo? E mesmo que seja um pouquinho de tempo, mas o Shabat sempre ensina um pouco isso. É o tempo fora do tempo. Você acha que você está perdendo tempo, mas na verdade você está ganhando. Então, com esses elementos a gente pode cumprir aquilo que está na Guemará, que os nossos sábios ensinaram pra gente. Representar a imagem e semelhança. Quando Hashem fala, façamos o homem nossa imagem e semelhança, o que quer dizer isso? É que a gente tem as características de Hashem. Né? Representar essa imagem e semelhança de Hashem no mundo. E o que isso quer dizer no fim das contas? Está aí a Guemará em Shabat 133b, no 16. Seja semelhante a ele, ao Todo-Poderoso. Assim como ele tem compaixão e é misericordioso, você deve ter compaixão e ser misericordioso. Então, assim como ele tem os atributos, você tem que ter os atributos bons. Então, devemos ser como Hashem. Óbvio, no limite das nossas fragilidades. Né? A gente não é infinito, a gente não é nada disso. Somos seres humanos. Mas ainda assim, tem que buscar essas midot de Hashem e aprender. E aí eu vou deixar vocês com uma frase do Rav Simcha Ziv, né, que é um dos preeminentes do movimento de Mussar. Paz interna é um dos maiores prazeres que uma pessoa pode ter. A falta de paz, a maior tortura. E essa tortura é constante, ela não acaba. Então espero que a gente possa, aos poucos, construir esse nosso mexicano interno e alcançar esse ponto de paz interna que pode dar tanto prazer pra gente, para que a gente possa, inclusive, espalhar a paz externa para os demais. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência aí. E vamos discutir um pouquinho agora.